Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Também eu saúdo a professora Marlene Matos e a professora Margarida Santos e a ProChild, naturalmente, por aquele que tem sido o trabalho que desenvolve, com uma nota que também é bom termos alguém que vem de uma outra região do país e acaba por ter a noção e o conhecimento de outras realidades, até geográficas, que isso só nos vem enriquecer neste debate, que é um debate que a todos congrega, até pela sua importância e transversalidade, para o qual fomos despertados definitivamente, que ainda não estava para esta realidade, através do relatório relativo à questão dos abusos sexuais na Igreja. Obviamente que, e disseram aqui uma coisa que eu parece-me que é muito importante, que tem a ver com a criança protagonista, mas também, como dizia a Sra. Deputada Cláudia Santos, a criança tem que ser protagonista num determinado momento e tem que ser a menor das protagonistas no segundo momento. E era precisamente por aqui que eu depois gostava também de colocar algumas questões. É fundamental que combatamos a vitimização e a revitimização, e a vitimização secundária, porque a criança, de facto, que é sujeita a um processo de abuso sexual, vê todo o seu futuro, em termos de desenvolvimento sã e mental e da doença, da saúde mental, pode vir a ser comprometido e, neste momento, deve ser claramente a protagonista naquela que é a ação que temos para com esta vítima, que é a interação com ela, a forma como a recebemos logo no primeiro momento do conhecimento do abuso e, portanto, esse é um dos momentos em que, de facto, nos parece que a criança tem que ser a absoluta protagonista e este relatório acabou por também trazê-la para a centralidade da problemática e nessa parte é realmente fundamental, mas temos de pensar no segundo momento. E também temos de pensar no segundo momento porque tão importante como termos aqui a vítima protegida é termos um julgamento justo quer para a vítima, quer para o alegado abusador. Que num Estado de Direito nós nunca podemos prescindir de ambos os pilares e do equilíbrio entre estes dois pilares, sob pena de estarmos a violar os direitos fundamentais, quer de um, quer do outro, consoante seja a questão. De facto, as declarações para a memória futura, que já existem em casos excepcionais, colocam-nos enormíssimos desafios para o resultado final num processo de crime, porque nunca podemos desligar-nos que tudo isto, quando temos a notícia de um crime, público no caso, quando estamos a falar de nós, público, mas esta notícia do crime vem fazer com que se inicie um procedimento criminal. E a partir daí temos de pensar nos direitos, liberdades e garantias. E como é que nós podemos conciliar aqui ambos os direitos para que, por um lado, a criança obtenha justiça e o abusador seja condenado de forma justa. E gostava que nos desse, porque isto é uma enormíssima preocupação que temos de ter neste equilíbrio de não nos esquecermos de nenhum dos lados da equação, sempre naturalmente com uma preponderância daquela que é a abordagem com a vítima, mas não no foro criminal, e sim naquele que é o foro pessoal, humano e da interação e até dos serviços que recebem, daquela que possa ser a terapia que venha a necessitar mais tarde, esta abordagem que há interdisciplinar e holística para que esta vítima amanhã seja um adulto cujos traumas dos momentos que viveu sejam minimizados, pelo menos, porque eles nunca são apagados, obviamente, mas pelo menos já que uma minimização destes efeitos, nomeadamente para evitarmos os stresses pós-traumáticos tão vulgares neste tipo de casos e com que nos deparamos tantas vezes. Isso ficou bem patente até agora neste inquérito levado a cabo pela Comissão Independente da Igreja, que temos pessoas com 50 anos e que ainda vivem profundamente este stress pós-traumático do que lhes sucedeu na infância, num tempo que nem sequer podiam denunciar. E, portanto, aqui também é uma das preocupações. Relativamente, esta é a grande questão que também gostava, e depois, quanto aos estudos. Falarmos aqui da necessidade de vários inquéritos, de vários estudos. O PSD tem vindo a defender no que tem a ver com vários tipos de criminalidade, violência, quer da violência doméstica, nas suas várias acessões, contra jovens, contra crianças, no namoro, contra idosos, que haja aqui também estudo dos vários tipos e das várias faixas de população que estão a ser afetadas, como é que nós poderíamos encontrar aqui uma solução para adaptar
esta realidade, no fundo, estes inquéritos para este tipo de criminalidade, quer naquela que nos abusos menores, na violação, quer no aliciamento online, que é algo que nós temos legislado sobre isso e que é uma enormíssima preocupação, o crime online que está fora do controlo, nomeadamente quando temos muitas vezes IPs a virem de lugares do mundo onde não sabemos, não conseguimos sequer rastrear. Portanto, se conseguiam ajudar-nos também para que nós possamos criar instrumentos legislativos, para além desta questão do alargamento dos prazos, porque nisso há um grande consenso na Assembleia. Portanto, mas para darmos passos à frente neste caminho que todos nós temos que fazer para que esta realidade dos abusos seja efetivamente combatida, não só na Igreja, mas onde ela acontece e que é especialmente, infelizmente, no seio das famílias, e temos de ter aqui um papel para que não tenhamos crianças, como agora vimos, que são adultos de 50 anos, a viver os seus traumas profundíssimos com mais de 30 anos e sem conseguirem ter acesso à justiça. Muito obrigada ainda porque eu acredito que nos vão ajudar a esclarecer e a dar apoios fundamentais para esta problemática. Muito obrigada.